Olá, hoje vamos conversar um pouco sobre fraturas da coluna cervical. Irem a região occipital entre o hospício C1 e C2, onde tem um complexo ligamentar específico composto pelos ligamentares alar, transversos e a membrana tectorial. As vértebras não têm um corpo específico, não tem corpo e não tem disco. E as fraturas da coluna cervical baixa, compreendidas entre C3 e C7, onde as quais possuem corpo e discos bem definidos, têm um menor diâmetro do canal e por isso as lesões traumáticas estão sujeitas a um índice maior de lesão medular, de lesão nervosa, ou ao contrário do que acontece nas fraturas da coluna cervical alta. Lembrando também que as vértebras cervicais, como característica anatômica, possuem processos espinhosos bífidos e as raízes de cada vértebra saem sempre no nível acima da vértebra. Por exemplo, a raiz de C2 sai acima da vértebra de C2 e a raiz de C8 sai acima da vértebra de T1. Na avaliação radiográfica, solicitar a série trauma, frente, perfil e a incidência transoral, as radiografias dinâmicas, tanto em extensão como flexão, e também contração dos membros na posição do nadador, para se poder visualizar melhor a posição C7 e T1. Também não podemos esquecer das incidências oblíquas para poder visualizar melhor os forâneos. Se o paciente apresentar algum déficit radiológico, sempre complementar a avaliação com ressonância magnética. Então, a respeito das lesões da fratura cervical alta, a fratura do côndilo occipital é uma fratura que normalmente ela causa pouca dor. O paciente ele chega movimentando a coluna cervical, é uma fratura rara e a maioria das fraturas elas não tem déficit neurológico associado. Quando apresentam, a lesão neurológica mais comum é a lesão do 12º par, do nervo hipoglosso. Nós temos a classificação de Anderson e Montesiano, onde o tipo 1 nós temos a fratura impactada, que é uma fratura estável, um ligamento alar íntegro, porém cominuta. Já o tipo 2, ela tem a fratura da basilar do côndilo, do processo basilar, tem uma extensão para a base do côndilo, mas o ligamento alar ainda continua íntegro. Então essas fraturas elas são estáveis e elas são passíveis de tratamento com colar cervical. Já as fraturas do tipo 3 são fraturas que sofrem avulsão do côndilo pelo mecanismo de rotação lateral e tem uma lesão do ligamento alar da membrana tentorial. Com isso acabam se tornando fraturas instáveis e o tratamento preconizado, o colete com aluveste por 12 semanas ou artrodese hospício C1, no caso do paciente evoluir com pseudartrose do tratamento com colete. Já o segundo tipo de lesão são as luxações atlanto-occipital 0C1, que normalmente elas acontecem por mecanismo de hiperextensão seguido de tração. São lesões muito raras e a maioria dos pacientes sobreviventes apresentam algum grau de lesão neurológica, sendo a principal lesão neurológica o terceiro par craniano do nervo óculo-motor ou abducente. Classicamente, nós temos a classificação de Trainelis, que é feita na tomografia no córtex sagital, e a direção da luxação é a direção do crânio, onde o tipo 1 seria a luxação anterior, que é a mais comum, o crânio ele vai para anterior. O tipo 2 seria o tipo de distração, onde nós temos a contraindicação da tração e do halo, e o tipo 3 que seria a luxação posterior. Já o terceiro tópico da nossa aula seria a subluxação rotatória de C1 e C2 com o ligamento transverso íntegro, onde nas crianças nós fazemos analogia com a síndrome de Grisel, que é uma lesão puramente por essa frouxidão ligamentar, que normalmente ocorre após a infecção de vias aéreas superiores. No raio-x transoral, podemos observar uma assimetria do processo odontoide, onde no método de Spencer não notamos uma distância maior do que 6,5 milímetros. Classicamente, nós temos a classificação de Field e Hawkins, que é feita na tomografia, onde o tipo 1 é a subluxação sem desvio, onde só o atlas roda, o atlas sofre uma rotação. O tipo 2 é o tipo de translação anterior, que ocorre na faixa de 3 a 5 milímetros. O tipo 3 seria a translação anterior maior do que 5 milímetros.
Tipo 4 a luxação posterior e o tipo 5 a luxação franca, que foi adicionada posteriormente por Levine e Edwards. O nosso quarto tópico seria a luxação atlantoaxial, onde já há lesão do ligamento transverso, tornando-se uma lesão instável. A instabilidade de C1 e C2, o mecanismo de trauma acontece por hiperflexão ou por trauma direto, é uma lesão rara, porém letal. Nós temos a classificação de Dickman, onde podemos dividir em tipo 1, que seria ligamentar, e a tipo 2, que seria por lesão óssea. Na tipo 1, nós teríamos a tipo 1A, onde o ligamento teria uma ruptura intrasubstancial, e o tipo B, onde o ligamento teria uma ruptura periosteal. As lesões do tipo 1 são de tratamento cirúrgico. As lesões do tipo 2 também podemos subdividir em tipo 2A, uma cominuição de C1, e o tipo 2B, que seria uma avulsão do tubérculo, que são passíveis de tratamento conservador. Lembrando sempre de avaliar no paciente, pelo método de Spencer, no raio-x de frente, a soma das massas laterais de C1, onde essa distância ela não deve ser maior do que 6,9 mm. Quando maior que 6,9 mm, temos indício de ruptura do ligamento transverso. Já no perfil, nós podemos avaliar o intervalo atlantodental, onde como intervalos confiáveis nós temos até 5 mm na criança ou até 3 mm no adulto. Maior que 3 mm na criança ou maior que 3 mm no adulto, já há indícios de lesão ligamentar. Podemos ainda predizer que uma lesão de 3 a 5 mm, lesão do ligamento transverso, de 5 a 10 mm, lesão do ligamento transverso mais no ligamento acessórios e maior que 10 mm, todos os ligamentos rotos. O quinto tópico da nossa aula seria as fraturas do Atlas, as fraturas de C1, que corresponde a mais ou menos 2% das fraturas cervicais, ocorrem por um mecanismo de compressão axial. Se tiver em hiperextensão, temos a fratura do arco posterior e em hiperflexão temos a fratura do arco anterior. A maioria das fraturas são lesões estáveis. O paciente ele se apresenta na urgência com neurológico normal, devido a esse maior diâmetro do canal, a esse nível. As lesões neurológicas acabam sendo incomum. De forma associada, podemos encontrar também fraturas do côndilo occipital, lesão do ligamento transverso e fraturas do axis. Basicamente, na descrição, temos a classificação de Greenwiller, onde temos do tipo 1 a fratura isolada do arco anterior, do tipo 2 a fratura isolada do arco posterior, do tipo 3 uma combinação do arco anterior e posterior, que seria a fratura de Jefferson, considerada no tipo 3 de Greenwiller, e do tipo 4 isolado das massas laterais e o tipo 5 do processo transverso. A classificação mais usada atualmente seria a classificação de Levine e Edwards, onde do tipo 1 a gente podemos perceber a fratura isolada da apófise óssea, do tipo 2 a fratura isolada do arco posterior, o tipo 3 a fratura isolada do arco anterior e o tipo 4 a fratura cominuta de uma das massas laterais. E a fratura de Jefferson é representada pelo tipo 5, a fratura em explosão de 4 partes. Como tratamento, devemos considerar o tratamento cirúrgico se o paciente apresentar a fratura em explosão, seria a fratura de Jefferson, com um Spencer maior que 6,5, ou seja, com lesão do ligamento transverso, ou fratura das massas laterais com um desvio maior do que 5 mm. Nosso sexto padrão de lesão seria a fratura do odontoide, que corresponde mais ou menos 6 a 15% de todas as fraturas cervicais. O mecanismo mais comum da lesão é em hiperflexão cervical com desvio anterior, movimento de chicote, onde o déficit neurológico é raro. O déficit neurológico acaba se associando com as fraturas com desvio posterior, que ocorrem por mecanismo de hiperextensão. É a fratura mais comum do axis, representando 41%. O diagnóstico acaba sendo feito de forma tardia, pois apresenta poucos sintomas. A maioria dos sintomas são dor cervical, arrotação, e alguns pacientes eles podem apresentar déficit neurológico, mais ou menos 15 a 25%, mas principalmente aí quando tem esse desvio posterior pelo trauma em hiperextensão. Os pacientes mais ativos são os pacientes do sexo masculino, numa proporção de 3 para 1, na faixa etária entre 30 a 40 anos de idade, mais relacionado com a lesão mobilística. Nós temos a classificação de Anderson e D'Alonso, que classifica em 3 tipos, onde o tipo 1 seria a fratura do ápice, onde a lesão normalmente é uma fratura estável,
e a lesão do ligamento alar acontece mais ou menos 1%. As fraturas do tipo 2, que são as fraturas da base do odontoide, onde a maior complicação associada é a pseudoartrose, que ocorre mais ou menos em 36% das fraturas, e que ela é depois subdividida por Roy-Camille. E as fraturas do tipo 3, que são as fraturas da base e do corpo. O Roy-Camille subdividiu em 4 tipos, né? Onde do tipo 1 seria uma fratura, né, com um traço simples, que essa inclinação ela acontece de ântero inferior para póstero superior, sendo então contraindicada a fixação com parafuso pelo risco do colapso da síntese. Já as fraturas do tipo 2 também são fraturas simples, com uma inclinação mais posterior, onde o traço ele acaba sendo de ântero superior para póstero inferior, e aí nós temos a indicação para usar o parafuso de tração aí, a melhor indicação prevenindo as complicações da pseudoartrose. A fratura do tipo 3, que seria a fratura simples horizontal, que por Roy-Camille é classificada como a subdivisão mais comum dentre as fraturas do tipo 2 de Anderson e D'Alonso. E a fratura do tipo 4 seria uma fratura horizontal que o fragmento roda. E aí nós temos o sinal clássico do chapéu de Napoleão. As imagens nós temos que explorar um pouco melhor. Vamos fazer uma aula, um tema à parte. O nosso intuito com essa aula é mais disponibilizar esses flashcards para que vocês tenham um bom assimilamento do conhecimento. Como tratamento, classicamente as fraturas do tipo 1 elas não apresentam problemas para consolidar devido à estabilidade. As fraturas do tipo 3 elas também consolidam bem. E já as do tipo 2 são as que têm mais difícil para consolidar. Então, como tratamento conservador, vamos considerar aquele paciente com deslocamento menor que 5 milímetros, a idade inferior a 50 anos, fratura do tipo 1 ou fratura do tipo 2 sem desvio, e as fraturas do tipo 3, polar cervical por 3 meses. E o tratamento cirúrgico, vamos considerar sempre nas fraturas do tipo 2, com desvio maior que 5 milímetros, angulação maior que 10 graus, pacientes maior que 40 anos, tabagista pelo risco ainda mais potencial da pseudoartrose, e as tipo 3, também com desvios maior que 5 milímetros, ou déficit neurológico associado, são indicações cirúrgicas. A fixação ela pode ser feita direta, anterior, oral, e a artrodese posterior ela tem indicação em pacientes com osteoporose, com risco de colapso da síntese. O nosso sétimo e último tipo das fraturas cervicais altas é a fratura do enforcado, que é caracterizada por ser uma espondilolistese traumática de C2 e C3, onde ocorre uma fratura da pars de C2 e uma subluxação de C2 e C3. Também conhecida como fratura de Hangman ou carrasco, é mais comum por acidentes automobilísticos, mergulho em água rasa e raramente há comprometimento neurológico. Em termos didáticos, podemos classificar a fratura como fratura do tipo 1, tipo 2 ou tipo 3. As fraturas do tipo 1 são fraturas estáveis, não deslocadas, que têm uma translação menor que 3 milímetros. Apresenta pouca ou nenhuma angulação de C2 e C3 e o mecanismo lesional é um mecanismo de extensão e carga axial. Já as fraturas do tipo 2 são fraturas instáveis, têm uma translação maior que 3 milímetros, tem uma leve angulação de C2 e C3. O mecanismo mais comum é o mecanismo de hiperextensão e carga axial seguido de flexão. As fraturas do tipo 2 têm um grau maior de instabilidade, apresentam já uma grande angulação, sem translação. O traço ele é mais horizontal e o mecanismo mais comum é o mecanismo de flexão-distração. Onde além da lesão ligamentar, nós já temos a lesão do complexo ligamentar anterior e dos discos de C2 e C3. Esses pacientes são contraindicados à tração cervical, pode piorar a instabilidade e induzir a lesão neurológica irreversível. Já as fraturas do tipo 3 foi acrescentada posteriormente por Levine e Edwards e seria uma lesão totalmente instável, onde você tem associado uma luxação uni ou bifacetária e que acontece por flexão e compressão, porém são lesões mais raras. Em relação ao tratamento, para fecharmos, o tipo 1 você pode ser tratada com colar Filadélfia ou vórtice cérvico-torácica durante 3 meses. Em desvios mais severos ou em caso de apresentar trauma raquimedular, considerar até a artrodese. Já as fraturas do tipo 2, elas ainda podem ser reduzidas com tração e com colete e aloveste, enquanto as fraturas do tipo 2A, elas
tem contraindicação absoluta para que não seja feita redução e tração. Essas fraturas elas devem ser fixadas e feitas a artrodese do nível C2 e C3. As fraturas do tipo 3, devido à grande instabilidade, o tratamento cirúrgico por artrodese anterior e posterior é o preconizado. Já em relação às fraturas cervicais baixas, as lesões por rotação que levam à subluxação podem, como lesão medular mais comum, podem induzir a lesão de Brough-Sequard, que seria a ensecção medular, característica por déficit motor e propriocepção ipsilateral, e a perda da sensibilidade térmica e dolorosa contralateral à lesão, devido à lesão do trato espinothalâmico lateral, que sofre a degustação na medula. 85% das fraturas cervicais são relacionadas às fraturas das vértebras cervicais baixas, e a lesão mais comum é entre os segmentos C5 e C6. Radiograficamente, em termos básicos, alargamento dos pedículos, que pode indentar grau de explosão nos corpos vertebrais, onde esse alargamento e essa assimetria sugerir tal tipo de fratura. E no perfil, temos que avaliar sempre o alinhamento, tanto das colunas de Denise, da coluna anterior, média e posterior, e em qualquer desalinhamento, suspeitar sempre de lesão do complexo ligamentar posterior. Segundo White Punjabi, nós temos os critérios de instabilidade para a coluna cervical. É atribuído 2 pontos às lesões do complexo ligamentar anterior, lesões do complexo ligamentar posterior, uma translação maior que 3,5 cm, uma angulação da lordose cervical maior que 11 graus ou lesão medular. E um ponto é atribuído em caso de lesão de raiz nervosa, ou estiramento do disco ou previsão de cargas consideráveis. Na somatória dos pontos, um score maior ou igual a 5 é indicação de instabilidade e de tratamento cirúrgico. Ainda a respeito do tratamento, podemos considerar, de acordo com os critérios de Punjabi, podemos utilizar tração cervical para redução da fratura e depois utilizar órtese ou colete tipo halo veste. Em relação a essa redução, ela é feita da seguinte forma: é instalado o halo, inicialmente começa-se com 4 kg e para cada nível da lesão vai se adicionando 2 kg. A cada 30 minutos é feito o raio-x para constatar a redução, ou a redução é feita de forma cruenta e mais artrodese no centro cirúrgico. Já o tratamento cirúrgico é considerado nas lesões com disfunção neurológica ou nas lesões instáveis, segundo o critério de Punjabi. Lembrar sempre que a remoção de mais de 50% de cada faceta articular é um risco considerável para desenvolvimento de cifose pós-laminectomia. No caso da luxação cervical C5-C6, a tetraplegia, que ela se inicia após a redução por tração craniana, ela ocorre geralmente devido à hérnia com fragmento discal intracranial. Bom, basicamente é isso. Espero que esses flashcards ajudem nos estudos de vocês. Um abraço, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.